Um Bahia, Cássio, que está entrando em crise desde a eliminação ali na Copa do Brasil para o Fluminense e agora vai acumulando uma sequência muito negativa, né? No Campeonato Brasileiro. Perdeu do Mirassol, perdeu do Cruzeiro, empatou com o Ceará, fez um jogo atrasado no meio da semana e perdeu do Vasco em São Januário. São 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos dentro do Brasileiro. Somando ainda com a eliminação duríssima da Copa do Brasil. Né? Exatamente. Somando com o jogo do Fluminense, que foi justamente o que eu utilizei para introduzir esse cenário de curva negativa do Bahia. No último pós-jogo que a gente fez, a thumb aqui do nosso canal é perdendo o rumo. Tá? E eu acho que é uma thumb muito precisa para definir esse momento do Bahia no campeonato, tá? Que é marcado, Cássio, sejamos justos, que é marcado por muitas ausências. Uma rotina de desfalques e um peso muito grande para a lesão de Eric Puga. Impressionante como Eric Puga tornou-se em 2025... Tem uma outra lesão silenciosa, né, silenciosa aqui na nossa análise, mas que acho que talvez tenha tanto peso quanto, viu? Caio Alexandre também, tá? Assim, veja, a Eric Puga O Bahia desaprendeu a jogar sem Eric Puga. É porque o ataque era assim, quebrava a linha, muita intensidade, assim, faro de gol, tava assim, numa fase excepcional. Mas o encaixe do meio campo com Caio Alexandre e Jean Lucas, assim... Jean Lucas acho que vai para a seleção brasileira, né, não vai sozinho. Ele não vai sozinho para a seleção brasileira. Ele vai a partir de assim, a diferença... representa muito o projeto, né? Eu acho que essa saída, essa lesão de Caio Alexandre, que no jogo... que já tem algumas semanas fora, assim... É perto de Eric Puga, viu? Em termos de E aí, Cássio, impressionante. Você falou da convocação de Jean Lucas, aí eu lembrei dos programas que a gente fez daquela super semana ali do Bahia, né? Em sequência, que a gente falou, né? Convocação, um título arrasador na Copa do Nordeste, aqueles 10, 15 dias ali, o Bahia dentro do G4 do Brasileiro, tendo vencido o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Era um grande momento do Bahia. E o futebol tem dessas, né? Voltou da data FIFA, caos se espalhou, né, pelo Bahia. Até antes da data FIFA teve a goleada para o Mirassol. O caos, né, se espalhou, afundou o time ali. Tecnicamente passou a jogar mal. O Rogério Ceni não encontra saídas, fez algumas invenções, eu diria, tá? Fez algumas invenções e o resultado foi o pior possível. O time que era quarto perdeu a 4ª posição para o Mirassol, perdeu a 5ª posição para o Botafogo e hoje é o 6º colocado. A gente até debateu no último Raio X qual seria o piso, qual seria a posição que esse Bahia, pela pontuação que tem, pela qualidade que tem, pela falta de perseguidores interessados, qual seria a pior posição? A gente já imagina, obviamente, uma disputa direta do Bahia com o São Paulo. O Bahia tem 37 pontos, o São Paulo 35. O Bahia tinha 2 jogos a mais, agora só tem 1 a mais, porque perdeu do Vasco. Então a gente imagina ali uma disputa por essa 6ª posição. A gente sente a vaga do G6 do Bahia ameaçada pelo São Paulo. Só que depois do São Paulo, vem esse hiato, e é um hiato muito grande, Cássio, porque é um hiato de pontuação, são 4 pontos, de capacidade técnica e de interesse, porque aí você vê Fluminense, que se bem agora só tem o próprio brasileiro, já que as semifinais da Copa do Brasil serão depois do campeonato. Terá um novo treinador, saiu o Renato Gaúcho e precisa... O que chegar naturalmente vai chegar e dizer, oh meu Deus do céu, vou ter 4 jogos para ganhar um título nacional, o cara vai chegar com muita fome, né, o novo treinador.
Fluminense que está 6 pontos atrás do Bahia, mas tem um jogo a menos que o Bahia, tá? Red Bull Acho Bragantino. uma ameaçazinha considerável. Red Bull Bragantino, que é um time que está numa curva absolutamente de queda, pior que a do Bahia. Aí o Corinthians já está muito longe, tá? O Corinthians tem 8 pontos a menos e um jogo a mais. Grêmio, e aí já vai para os times que estão no contexto da zona de rebaixamento, da permanência. Então ali o Bahia, é muito difícil você imaginar o Bahia desabando demais nesse campeonato. Agora, Cássio, precisa estancar a sangria. Precisa colocar um ponto final na crise. Tem um jogo em Salvador, onde estava invicto até a rodada passada, quando perde de virada para o Cruzeiro. O problema é o tamanho do trem que vem pela frente, né? Porque vem o Palmeiras, pós-classificação na Libertadores, e aí não tem por que poupar, não tem por que segurar. Vem os caras. Não é só isso, não é só porque é Libertadores, né? Lá do tipo, não. E até que a Libertadores vai ser. Acho que fica mais pra frente. Então, a questão não tem por que segurar. Não, então, mas é porque eu só complementar que antes de ter esse não tem nem para que segurar, é o seguinte: por pontos perdidos, o Palmeiras seria o primeiro lugar. É porque contra o Fortaleza foi 100% reserva, Cássio. Quer dizer isso. Nesse jogo agora é 100% titular. Mas eu acho que ali a Abel mediu, ó. Nesse jogo dá. Contra o Bahia. É exatamente isso que eu tô falando. É exatamente o que eu tô falando. Agora não tem mais Libertadores no radar. Vai com a força máxima, pô. Não, mas então, a gente tá dizendo assim, eu tô falando independente da Libertadores. Então, acho que eu tô dizendo o seguinte: eu acho que contra o Fortaleza mediu. Nesse jogo, apesar tinha um jogo da Libertadores que contra o Bahia talvez fosse a mesma situação. Ok, eu concordo com esse ponto. Mas eu acho que entre tendo o adversário, o nível de adversário jogando em casa, como o caso do Fortaleza, só com isso aqui dá, e estava dando, na hora que apertou um pouquinho, usou meia hora ali, 35 minutos e resolveu. E nesse agora com o Bahia, é na hora que você volta para o brasileiro, e você volta para o brasileiro sabendo que, ó, se você tem 2 jogos a menos, na verdade, tem um jogo a menos, né, do que o Flamengo. Um jogo a menos. Mas já pode, se vencer esse jogo a menos, seria líder. Já vira líder. Então, e tá jogando melhor que o Flamengo no atual momento da temporada. Veja, nesse momento, sim. Só que até eles se enfrentarem, caso eles se enfrentem na final da Libertadores, é 29 de novembro ainda. Tem muito campeonato. Isso. E ele até tem uma semifinal de Libertadores também mais acessível, né? Quem? Que pega o Palmeiras, pega a LDU, enquanto o Flamengo pega o Racing, né? Sim, mas essa LDU, veja, liderou o grupo do Botafogo, eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo, não perde em casa. É chato na altitude. Viu? Chato. Mas, Cássio, vamos lá. É esse Palmeiras que vem. O ponto que a gente trouxe aqui é que não tem alívio. É esse Palmeiras. De Flaco, de Vitor Roque, de Andréas. Um Palmeiras muito, muito, muito difícil de ser contido. Tá? Pegando o Bahia no seu pior momento do campeonato. Aí vem o questionamento: como sair de uma crise tendo pela frente um time que dá pouquíssima margem? Detalhe, o jogo de ida o Bahia ganhou lá dentro, viu? O Palmeiras estava com força máxima, mas o Bahia ganhou. Palmeiras é visitante muito chato. Porém, é diferente, né? O melhor visitante do campeonato. Futebol é muito louco. Quer dizer que domingo o Bahia pode ter um Lailô em cima do Palmeiras nesse campeonato. Pode. São 76,7% de aproveitamento o Palmeiras como visitante, tá, Cássio? 76,7%. Ele somou 23 pontos de 30 possíveis como visitante. 23 de 30. É um desempenho muito pesado. 23 de 30, certo? Certo. Estaria na frente do Vitória. Só com jogos fora de casa. Só com jogos fora de casa. Estaria em 16º lugar com um ponto a mais do que o Vitória. Ele fez 26 em casa e 23 fora. Então, Cássio, não tem muito... Não existem muitas razões para imaginar que vai ser agora que o Bahia vira a página, né? Porque não tem nenhum retorno
É um jogo de... relevante. Veja, não parecia encaminhar agora, mas já virou um jogo de superação isso aí, tá? Porque, veja só, não tem nenhum retorno relevante. Só volta a Ademir. Que não é um retorno que você diz, agora vai. Tá? E perdeu o Jean Lucas, que foi expulso contra o Vasco. Tá? E perdeu o Não Jean tem Lucas. Jean Lucas, não tem Caio Alexandre, não tem Eric Pulga. Assim... Eric Pulga já não tem um bom tempo, mas assim, mas esse meio campo O próprio Everton Ribeiro diz, meu Deus do céu, aqui eu tô me deixando sozinho. Exatamente. Ainda que os reservas do Bahia são todos ali jogadores de 20 milhões, né? Assim, é tudo caro. O que é que Rogério Ceni pode fazer? Ronaldo no gol, Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Juba. Não tem muito o que discutir aí. Aí vai tentar montar esse meio de campo sem seus dois principais volantes. Tá? Sem Caio Alexandre, sem Jean Lucas. Lembrando que o terceiro já está fora há muito tempo também, que é Eric. Aí Rogério Ceni vai recorrer a Rezende, Rodrigo Nestor ou Acevedo. Dois desses jogam. Tá? Rezende, Nestor ou Acevedo. Everton Ribeiro fecha esse meio de campo, né? Então, depois disso, você deve ter Michel Araújo ou Ademir, depende de como ele formar o time. Sanabria, que vai se firmando, um reforço importante, vai ganhando espaço na equipe. E o William José, que não é o centroavante que todos imaginariam que poderia ser, tá? Não tem uma passagem horrível, não tem uma passagem ruim, mas tem uma passagem muito nota 5 ali, né, Cássio? Não supriu a lacuna que o Bahia tem de centroavante, que Lúcio também chegou... Melhor do que o Everaldo estava fazendo, mas acho que não tem essa confiança. Não, viu? Não sei não. Eu acho que Everaldo é um jogador subavaliado, eu diria, pela torcida do Bahia. Não sei, eu acho que o William José é um cara que trabalha melhor a bola no Bahia. Lúcio chegou a ser esse jogador, não se firmou, já deixou o clube. Mas tem outro perfil também, né? Mas foi um jogador para essa posição que o Bahia teve até a chegada de William José, né? E eu ainda prefiro o Lúcio, viu, Cássio? Assim, no todo, eu ainda prefiro Lúcio. Do lado do Palmeiras, Abel deve montar o time da seguinte forma, tá? O Everton no gol, Giai, Bruno Fux, que obviamente Gustavo Gomes, todo mundo viu como o olho dele saiu, né, da partida contra da partida contra o River Plate. Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andrés Pereira e Rafael Veiga, ou Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Como é que segura isso, Cássio Zirpoli? Não segura, né? Vai para o jogo e tenta se superar, tenta fazer valer estádio, atmosfera, mando de campo. O Palmeiras ele está chegando no Campeonato Brasileiro, ainda não está na reta final, né? O Brasil está muito atrasado, na verdade, ainda está reta final você pode considerar ali últimas 10 rodadas, ainda falta um pouquinho. Mas ele está entrando num momento, podemos dizer assim, importante do campeonato, com encaixe, com elenco, ele reforçou o elenco, as peças começam a não ter tanto, enquanto o Bahia está repleto de desfalques, o Palmeiras já não sofre tanto assim com isso. Tem situações pontuais, como você falou, a questão de Gustavo Gomes, o ledo do olho, mas não é o que tira o cara, que vai tirar o cara por semanas, como é o caso de Caio Alexandre com uma lesão muscular mais grave. Então, esse nível que o Palmeiras está presente, primeiro, a força que tem fora de casa, o nível de encaixe que está tendo agora, com o elenco abastecido, já absorveu a eliminação na Copa do Brasil. Foi até dura, né? Saiu para o Corinthians, mas querendo ou não, está na semifinal da Libertadores de novo. Está ali brigando pelo título brasileiro de novo. Ganhou 2 dos últimos 3, assim. Então, a Abel, ele teve até um pouco de ressentimento na última coletiva dele pelas críticas que ele recebeu da torcida do Palmeiras no começo do ano, mas passa por cima de tudo e já está lá competindo tudo de novo. Então, assim, o Palmeiras, curioso, o Palmeiras, quando foi bicampeão brasileiro, o segundo título, ele é muito mais a partir do esfarelamento do Botafogo, né? Você não fala, como jogar? Esse Palmeiras você já começa a colocar. Só, uma dupla, ali você não consegue, porque a dupla de ataque maravilhosa, nessa você já começa, meu irmão, uma dupla de ataque que se entende. Um meio campo muito técnico. Rafael Veiga já não é o cara do time, continua sendo um ótimo jogador. Então,
esse Palmeiras é melhor do que aquele, tá? Que ganhou o Campeonato Brasileiro de 23. Vai chegar forte aí para disputar o Brasileiro, a disputar a Libertadores, em busca do primeiro tetracampeonato do Brasil. Seria muito curioso, Flamengo e Palmeiras. Quem ganhar seria o primeiro tetra, se a final for entre eles. E nesse jogo da Fonte Nova, o Bahia, como eu disse, vai pela superação, porque nesse momento, até importante tu diga logo essas odds aí, porque, assim, para mim, eu acho que o Palmeiras é favorito nesse jogo. Não sei o que diz as casas de aposta dizem aí não, mas... Não só você, tá, Cássio? Mas as odds da Não é uma regra Betfair não, porque a gente viu o Sport ali, passa semana e semana lanterna e tome odd a favor do Sport ali, que já estava até irritante. Mas a partir daquilo ali, que me deixou muito curioso em relação a isso tudo, mas eu acho que o Palmeiras tem mais chances do que o Bahia nesse domingo. Bahia paga 3,60 dentro de casa, tá? O Palmeiras 2,09. Tem Porra, até um favoritismo claro. É isso que eu ia dizer. Eu achava que poderia ter uma odd melhor, mas nesse caso, eles estão dando uma margem boa para o Palmeiras. Beirando a segura. Uma margem boa para o Palmeiras, tá? Uma aposta ali de 2-1. Veja, eles consideram o Palmeiras menos favorito do que, por exemplo, o Grêmio contra o Vitória. Menos favorito do que o Fortaleza contra o Sport. Mas um pouco menos favorito, tá? Detalhe, Cássio, eu acho que é por aí mesmo, tá? São muitos desfalques no Bahia, muito pesados. Não é só número de desfalques, é perfil dos desfalques. E o Palmeiras muito completo. Eu acho que tem uma diferença grave para esse jogo. O momento também pesa muito. Então eu não acho. Eu acho que a odd está bem definida. Não chega a ser uma oportunidade, tá? Mas é uma odd bem definida para esse jogo que acontece no domingo, tá?